Eu quero saudar a igreja, também as igrejas que estão nos ouvindo em videoconferência, a rádio, Manaim, a TV Web, que eles estão ligados conosco com a parte do Senhor. Assentados mesmo, nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, o primeiro versículo, a partir do primeiro versículo. Lucas 24, a partir do primeiro versículo. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra revolvida do sepulcro e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes, e elas, estando muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais dentre os mortos aquele que está vivo? Amém? Inicialmente, Jesus era muito pobre, né? Apesar de alguns, um dia eu vi um pregador falando: me mostra qual o servo de Deus que era pobre, porque o servo de Deus tem que ser rico, então tem que dar para ganhar dinheiro, né? Isso é mentira. Jesus era pobre e os apóstolos eram pobres, pescadores pobres. Paulo era construtor de tendas. Jesus não, era muito pobre. Quando ele morreu, José de Arimateia, que era um homem rico, ele não tinha onde sepultar Jesus. José de Arimateia disse: não, eu tenho um túmulo que é meu, né? Que eu comprei, que eu adquiri, manda enterrar lá, colocar lá no meu túmulo. Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Nem lugar para morrer ele tinha, não é? Muito bem. O judeu tinha um costume que é diferente do nosso, né? As pessoas morrem, o que nós fazemos? Damos flores, né? Arranjos, corbelhas, aquela coisa toda. O judeu não. O judeu ele homenageava o morto com especiarias, pós aromáticos. Eles faziam isso, que era uma homenagem ao morto. O que aconteceu? Muita gente fala que Jesus ficou sepultado 3 dias. Não é verdade. Jesus não ficou sepultado 3 dias. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala no 3º dia. Jesus morre na sexta-feira às 3 horas da tarde. Então é o primeiro dia, que é sexta, sábado, e ele ressuscita na madrugada do domingo, que é o 3º dia. Se você fosse contar em tempo, daria menos de 3 dias, mas é o 3º dia, é o que a Bíblia fala. O que aquelas mulheres que eram muito sensíveis, extremamente gratas a tudo que Jesus tinha feito por elas, o que elas fizeram? Elas foram, no domingo pela manhã, homenagear o morto, que era o costume deles. Elas prepararam ungüentos, pós aromáticos e foram. E o túmulo de Jesus era uma escavação na rocha, né? Colocaram ele lá e fecharam com a pedra. Quando elas foram pela manhã para julgar os perfumes, os pós aromáticos sobre o local onde ele tinha sido sepultado, que era a forma de homenagear o morto, elas encontraram a pedra que fechava a entrada do túmulo removida. A pedra estava fora do lugar. Então elas ficaram perplexas com aquilo e se aproximaram. Quando elas se aproximaram, elas olharam para o lugar onde tinha sido colocado o corpo e o corpo não estava. E elas ficaram: o que está acontecendo? 2 varões com vestes resplandecentes estavam, elas ficaram aturdidas, elas não sabiam o que estava acontecendo, era de madrugada, era o romper da manhã. E elas disseram: onde o colocaram? Tiraram o corpo dele daqui. Onde o colocaram?
E aqueles varões disseram então para elas: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que não está morto, que está vivo? O que é importante nisso para a igreja? O cristianismo, eu costumo dizer, esse ano que nós estamos em 2017, esse ano o mundo evangélico comemora o 5º século da reforma religiosa do século XVI. Ou seja, em 1517, mais precisamente no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixa 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, quando ele rompia com a igreja dizendo que está tudo errado. Ele, naquela oportunidade, ele abre a palavra, a reforma religiosa, que os eruditos, teólogos dizem que dividiu o cristianismo em 2 grupos. Um grupo que protestou na época, chamado de protestantes, e os outros que eram os conservadores. Então, os grupos de cristianismos, o cristianismo dividido nesses 2 grupos. Eu digo que não. Eu digo que não foi Lutero que dividiu o cristianismo. Eu digo que o cristianismo foi dividido na morte e na ressurreição. Mas por que eu digo que o cristianismo foi dividido na morte e na ressurreição? Porque na morte, quando Jesus foi até a morte, se conta uma história. Depois da ressurreição é outro fato. E nós vamos ver que a maioria, sem sombra de dúvida, a maioria do cristianismo que existe hoje é histórico. Mas o que é cristianismo histórico? O cristianismo histórico, ele foi com Jesus até a morte. É válido. Conta-se uma história. Não é? E tanto é verdade que a própria história está dividida antes e depois de Cristo. Então, Cristo é um marco histórico. Então, você dizer que o cristianismo não tem uma participação na história da humanidade é um absurdo. Tem. O cristianismo está inserido dentro da história. De toda a história. Né? Desde a Idade Média para cá e tal, aquela coisa toda, que eu não sei muito história não, mas está inserido ali. E a maioria do cristianismo está ali. Como? O que você está dizendo? Veja só, quer ver uma coisa? As pessoas homenageiam os vultos da história, aquela coisa toda, como se homenageia. Eu estava fazendo a minha caminhadinha, né? Já chegando a uma certa idade, tem que andar. Estava andando na beira da praia, que para mim é mais fácil, estava andando lá. Era véspera de Natal. Recebi, todo mundo tem, né? WhatsApp, né? Aquela coisa, aquela mensagem. Então eu recebi. Tocou, peguei. Um amigo meu, político, né? Gente, meu amigo. Mandou. Querido amigo, pastor, que nessa data linda, era dia 24 de dezembro, em que os povos, né, que o menino Jesus te ilumine e te guie. Eu pergunto, que menino Jesus? Que o menino Jesus te ilumine. Eu pergunto, que menino Jesus? Não existe mais menino, o menino cresceu, morreu, ressuscitou. Essa figura de menino, isso é uma figura mística, não existe mais o menino Jesus. Menino Jesus não. Como menino Jesus? Que menino Jesus é esse que te ilumina? Como? Como é que pode ser isso? Então você vê que isso é um foco histórico. As pessoas às vezes comemoram, né? Chega numa época, né? Aquela coisa toda, todo mundo come peru, aquela dá presente. Eu também gosto, adoro esse negócio de presente. Eu gosto mais de receber do que de dar. Mas é uma coisa interessante. Faz parte da história, né? É meio folclórico. Chega numa parte, ele morreu, todo mundo faz aquela cerimônia toda, ele morreu, ressuscitou, agora tem corpos de Cristo, aquela coisa. Então, tudo isso é uma história. E é uma parte grande do cristianismo que veio e para ali na morte. Ele morreu, acabou tudo. Esse é o cristianismo histórico. Só
que a Bíblia fala de um outro aspecto do cristianismo. Quando João vê a igreja no Apocalipse, ele vê uma igreja não histórica, ele vê uma igreja profética. De que forma João viu Jesus no Apocalipse? A igreja, quando fala, o cristianismo histórico, quando fala de Jesus, fala de quê? Um andarilho, mendigo, cabelos esganhados, aquele olhar, aquela coisa, né? Coroa de espinho na cabeça, coração, aquela coisa tão esquisita, tão estranha. É isso que a história fala de Jesus. E como é que João viu Jesus no Apocalipse? Os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, o seu rosto como a luz do sol ao meio-dia, os seus olhos como tochas de fogo, os seus pés como latão reluzente e a sua voz como voz de muitas águas. Esse cristianismo vê Jesus de outra forma, que vê Jesus glorificado, e Jesus é glorificado na ressurreição. Ele vence a morte. E Paulo diz assim, né? Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que diz: estragada foi a morte na vitória. Ele vence, e quando ele vence a morte, ele é glorificado. A igreja profética vê Jesus não como um andarilho mendigo, daquele aspecto horroroso que se parece nas caricaturas que aparecem por aí, não. Porque Jesus não é uma figura que se vê, nem se coloca aqui, nem se pendura no pescoço. Deus é Espírito. Qual a diferença do cristianismo histórico e profético? Quer ver? Pastor Aníbal, né? Chegasse lá no meio de seus amigos. Quer ver uma coisa? Pastora, se eu mudar de lado, fica na câmera aqui, né? Mas você se vira. Olha só. O pastor Aníbal chegasse no local de trabalho dele, reunisse todos os amigos, os colegas. Vocês podem fazer isso. Querem fazer o teste? Façam. No local de trabalho, as professoras. Reuniu todo mundo e disse: olha, eu estou fazendo uma enquete. Ah, que bom. É que todo mundo sentadinho, então vamos fazer uma enquete, A minha enquete sobre cristianismo. Ah, que bom. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Todo mundo aqui. Vamos lá. A senhora da crê em Jesus. Claro que eu creio. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, vai falar. A maioria vai dizer que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo vai dizer que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Certo? Aí o pastor Aníbal disse assim: mas eu tenho uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é baseada no seguinte: porque eu também creio em Jesus Cristo, e Jesus Cristo essa manhã falou comigo. Aí todo mundo vai parar e diz: espera aí, como é que é? Não, a segunda pergunta se baseia naquilo que eu quero dizer para vocês, porque Jesus Cristo hoje de manhã falou comigo. Aí todo mundo vai parar, aquele silêncio, e alguém vai dizer assim: ele surtou. Tadinho doutor Aníbal, ele surtou. Dizem que esquizofrenia faz isso. Você tem delírio e alucinação. Pode ser um surto. Eu vi de um médico dizer que isso é surto esquizofrênico. Tadinho, ele virou esquizofrênico. Ele está ouvindo vozes. Ele diz que viu Jesus falar com ele, que Jesus falou com ele. Ficou doido, é doido. Vão interditar o doutor Aníbal porque ele ficou doido, porque ele disse que Jesus falou com ele. Então ele é doido. Eu pergunto, seria isso ou não que a maioria dos colegas, os amigos de vocês diriam? Se você dissesse que Jesus falou com você, fala para sua amiga que Jesus falou com você, fala na faculdade para o seu professor que Jesus falou com você, fala para o seu colega de faculdade, vai dizer: você ficou doido, você está tomando remédio controlado, você faz tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque esse cristianismo que diz que Jesus não fala, foi o cristianismo que foi até a morte. Esse é histórico. E qual é o seu? Paulo diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu não mais vivo, Cristo vive em mim. A fé que eu agora vivo, e Paulo era religioso, conhecedor de religião, de Bíblia, de tudo mais, culto. Naquela época, dizem
os estudiosos, tal, que Paulo já falava 5 línguas. Conhecidamente sabe que ele falava 3. Ele falava o hebraico, que ele tinha sido educado em Jerusalém. Falava o grego fluentemente e falava a língua dos romanos. Essas 3 é sabido que ele falava. Talvez falasse aramaico ou um outro dialeto, que aramaico era a segunda língua falada em Israel. Então era muito culto, conhecedor da filosofia grega. Ele era altamente conhecedor de filosofia, tanto que alguns queriam vê-lo, né? Festo, por exemplo, queria ouvir Paulo. O que aconteceu com Paulo? Qual foi a experiência de Paulo? Quando Paulo deu testemunho para Festo, Festo parou e disse: para Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você está delirando. Você disse que um Cristo morto, um Cristo defunto, se revelou no caminho por onde você via, uma luz forte bateu sobre você, você ouviu uma voz, você está ficando louco. Isso não existe. E a maioria do cristianismo que está aí hoje vive um cristianismo assim. Jesus é o Cristo. Cristo Jesus. Está tudo certo. Crentes, evangélicos, que também acham. Se você disser para crente, tem crente que é crente, que é evangélico, de Bíblia na mão, e que se você disser que Jesus falou com você, você é doido. É assim. Então eu acho que o cristianismo está dividido em 2 grupos. Um que é histórico, que é compreensível. Por que é compreensível? Porque a razão é uma coisa muito interessante, não é? Nós somos seres inteligentes. Claro, o homem é um ser inteligente. E eu fico impressionado. Deus deu uma inteligência ao homem que eu fico impressionado. Eu fico impressionado. Você fala assim, razão, eu fico impressionado. Olha só, quando eu vejo o avião, até que eu até entendo, né? Porque o avião, a pressão joga o ar para trás, ele vai para frente. Eu até compreendo aquele negócio, né? Aquela inércia e tal. Agora o tal da televisão, rapaz, eu luto para entender o raio da televisão. Que eu enfio uma tomada na luz, põe um negócio com a boquinha para frente lá, para não sei para onde, para um lugar que a gente não sabe aonde e tal, e entra aquele monte de coisa dentro da casa, a gente fica, como é que esse troço entrou aqui? Como é que esse camarada descobriu que ele consegue botar uma imagem lá do outro lado do mundo, dentro da sua... Eu fico impressionado. Vocês não ficam, não? Eu fico impressionado. A televisão me surpreende. Vocês não? Vocês já pararam para pensar? No tempo que não existia nada, o cara descobriu que você pode pegar uma imagem lá, criar, faz esse troço, está aqui, pegar, colocar essa imagem aqui, daqui a pouco joga. Eu tenho muita dificuldade de entender isso, negócio sobrenatural. O tal da televisão é um negócio sobrenatural. Mas Deus deu ao homem capacidade de pensar, de raciocinar. Einstein, no começo do século XX, falou coisas extraordinárias, das medidas do homem, da razão, enfim. O homem é um ser inteligente, mas ele nunca conseguiu sair do seu âmbito racional para entrar numa outra dimensão. Nunca conseguiu, por mais inteligente, por mais culto, por mais extraordinário, ele nunca conseguiu fazer isso. Sabe por quê? Só quem te leva a esse cristianismo profético, um veículo só, que não é a sua mente, que não é a internet, que nem a sua pesquisa, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo te pega e te leva, aquilo a gente fala hoje de quinta medida, não vou nem falar em quinta medida, mas ele te pega e transporta para você entrar numa outra dimensão. Aí sim, o cristianismo que você começa a ver, não é histórico, é profético, ou seja, João, quando ele vê o Apocalipse, quando ele viu a igreja, a trajetória da igreja no livro de Apocalipse, ele vê um cristianismo, ele vê um evangelho que o anjo disse para ele, é eterno. O evangelho é eterno, não tem começo nem fim, ele já existia antes que a obra criadora
fosse realizada, fosse feita. Essa é outra coisa completamente diferente. Então a pergunta que se faz hoje é: que cristianismo é o nosso? Como é que nós vivemos? Vamos pegar o livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver como que a igreja primitiva viveu. Ela não viveu uma história, ela viveu um cristianismo profético. Por quê? Jesus se revelava a ela. Jesus se mostrava a ela. O anjo falava a Paulo. O anjo foi lá na prisão salvar Pedro. Mas isso aconteceu com a igreja primitiva. Então hoje, se acontece isso, você é doido, você é louco? Não. Você está no mesmo evangelho que a igreja primitiva teve. Você está vivendo o evangelho eterno, que é o mesmo da igreja primitiva, que não mudou, que não acabou, não, porque são 2000 anos. 2000 anos, para que 2000 anos? O tempo para Deus não existe. Existe para nós. É fácil, passa depressa, não é? Passa muito depressa o tempo. Mas para Deus não, um dia para Deus é como 1000 anos. Deus, quando olha da eternidade, ele vê a igreja numa linha horizontal. É como se Paulo tivesse morrido hoje, Pedro também. A igreja num tempo só. E já nos viu na eternidade como a igreja vitoriosa, arrebatada, que não é chamada mais de noiva, mas de esposa. Isso é profético. Eu pergunto, qual o cristianismo que nós estamos vivendo? Será que é uma história? Pode ser. Não é ruim? Não. Mas a história fala de alguma coisa que existiu, que acabou, que morreu. Profético não. No profético Jesus não foi. Jesus é eu sou. Então, Jesus está aqui hoje? Está. Em espírito. Aí você fala com Jesus, Jesus ouve e se revela a você. Isso é profético. Então, qual o cristianismo que você vive? É uma história. É válida. Mas não te leva para o céu. Não te resgata. Porque ele é temporal. E há uma coisa muito interessante hoje. Há uma luta travada. E o adversário sabe que a luta é travada. E ele sabe que a luta é contra o profético. Não contra o histórico. Histórico profético. E o histórico é todo voltado para essa vida. E aí que é um perigo. Qual o perigo? O perigo é de nós pregarmos o evangelho para essa vida. Como? Não, o evangelho é para você ganhar dinheiro. E não é. O evangelho é para você prosperar. E não é. O evangelho é para você ser curado. Conta, besta, salva de palmas para Jesus, que ele estava com dor no joelho, agora não está mais. O evangelho é para isso não. Jesus desce da sua glória para livrar você da fila do SUS. Ele está dizendo que Jesus não cura. Não estou dizendo que Jesus não cura. Jesus cura. Jesus opera maravilhas. Mas quando ele nos mandou anunciar o evangelho, ele disse: esses sinais seguirão. Eu pergunto, o verbo seguir significa ir atrás ou na frente? Quando eu digo vou seguir, eu vou na frente ou vou atrás? Hein? Seguir significa eu vou na frente ou vou atrás? Seguir eu vou atrás. Então os sinais, Deus cura, Deus liberta, Deus opera tudo. Mas isso é sinal que segue, não é que vai à frente. Porque o que vai à frente é o grande propósito, que ele vem para resgatar o homem para a eternidade. Essa é a grande pregação do evangelho. E esse é o perigo que se tem nos pregadores que estão por aí. Nós podemos cometer esse equívoco. Irmãos, se a gente falar que Jesus cura, botar uma faixa aqui, vai encher isso aqui, Jesus, todo mundo quer cura. Todo mundo quer cura. Eu me lembro uma vez, meu pai tinha uns amigos, aqueles amigos, eu cheguei lá, estava ele conversando com um amigo dele. Aí ele virou e disse assim: aí, conta para o seu pai. Tem umas igrejas aí que os pastores têm muita força. Força, não sei como é que é esse negócio de força. Tem muita força, eles têm muita força. Força para uma fé.
Rapaz, eu tinha um problema de úlcera. E o médico, eu tive várias endoscopias. O médico disse que eu tinha que operar. Rapaz, eu fui numa igreja dessa. Rapaz, o homem lá botou a mão, orou por mim lá e tal. Rapaz, ó. Nunca mais. Rapaz, estou bebendo todas. Está bebendo todas. Melhorou tanto que está bebendo todas. Eu pergunto, essa cura vai levar esse homem para onde? Para o inferno. Então Jesus veio para curar e você para o inferno. Ah, tá vendo? Ele não gosta de cura. Não, eu gosto. Já vi coisas extraordinárias. Já vi coisas maravilhosas. Já vi cego ser curado dentro de um culto. Eu já vi. Uma criança assim, já vi. Já vi coisas extraordinárias. Agora, usar isso é pregar Jesus para essa vida. Eu conto a experiência sempre. Eu acho que é um grande exemplo. Jesus nos ensinou muita coisa. Paralítico de Cafarnaum. 4 homens levam um paralítico e chega na porta da casa de Jesus. Jesus morava em Cafarnaum. Naquele dia tinha voltado para casa, trouxeram um paralítico e colocaram, queriam entrar com o paralítico lá onde Jesus estava, mas a multidão que estava na frente da casa não permitia entrar. Eles deram a volta para tentar entrar pela janela ou por outra porta. Não tinha nem janela nem porta e eles queriam botar o paralítico lá onde estava Jesus. Eles tiveram uma ideia, botar o paralítico pelo telhado. Eu imagino que batalha, você pegar um paralítico para botar pelo telhado. Imagina aqui, pega 4 homens fortes aqui, um paralítico na maca para botar aqui no telhado. Vocês acham que é fácil? Botaram o pobrezinho do paralítico no telhado. Eu não sei como. Botaram. Eu acho que o paralítico ficou mais assustado que os 4. Não, 2 sobe, 2 fica embaixo, empurra, pega a maca, amarra ele, porque senão ele vai cair de pescoço, aquela coisa, não precisa nem ser curado, vai ter que ser ressuscitado. E botaram o pobre do paralítico em cima do telhado. Quando chegaram no telhado, o telhado fechado. Ó, gente, ele está aqui agora no telhado, mas e aí? Está fechado, não tem buraco nenhum aqui. Não, cava um buraco, vamos abrir um buraco no telhado aqui. Abriram um buraco no telhado. Quando abriram um buraco no telhado, é claro que Jesus deve ter visto. Desce o tal do paralítico pelo buraco no telhado. Eu fico imaginando a mão de obra que isso deu. Desceram com o paralítico, Jesus olhou para os 4 e disse, estou impressionado com a fé de vocês. E se eu tivesse lá, né? Sabe que a gente gosta muito dele, amigo de coisa desde a infância aqui, tadinho, essa cama aí e tal. A gente trouxe aqui, nós dissemos ele aqui, para resolver o problema dele. Aí Jesus olha para o paralítico, sabe o que Jesus disse para o paralítico? O paralítico regalado, né? Já tinha passado aquela prova toda, subir, medo de cair, descer pelo buraco, ele já estava assustadíssimo. Ele olhou, Jesus olhou para ele e disse, os teus pecados estão perdoados. Se eu estivesse lá, eu ia dizer o seguinte, tenha paciência, mestre. Faz isso com a gente não. Eu, hein? Para dizer isso aí, a gente podia ter dito em casa. Não, senhor, não trouxe ele aqui para isso não. E os escribas e os fariseus estavam lá, dizendo, viu, bem feito. Aí, tá vendo? Não estou dizendo que ele está fazendo hora com vocês, aí, ó. Vocês já meditaram nisso? Aí Jesus olhou para eles e disse assim, o que vocês acham que é mais fácil? Se eu estivesse lá dizendo o que o senhor fez. O senhor fez é muito fácil. Será que era mais fácil o que ele fez? Quando ele diz, os teus pecados são perdoados, ele resgata aquele homem. E só ele podia fazer aquilo. Resgate para a vida eterna. Ele disse assim, você está sendo resgatado agora. Ninguém pode fazer isso. Vocês acham que é fácil? Ninguém, só eu vou poder fazer isso lá na cruz. Então, isso é mais fácil. Para vocês? Não, isso é o mais difícil. Mas o mais fácil eu digo, toma o teu leito e vai para casa. Consequência. Meus irmãos, se nós não entendermos o Evangelho dessa forma, se nós não entendermos a profundidade do Evangelho como uma operação de Deus para resgate do homem, nós estamos simplesmente numa história. O Evangelho é uma história. Nós somos uma associação cristã, um grupo de cristãos, daquela coisa toda, então não resolve nada. Em que cristianismo nós estamos? Histórico ou profético? Nós temos que estar no profético, porque o profético é esse momento, que é o momento breve, não vou falar nem sobre o breve,
que é o momento que antecede a segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Amém?